Rei Pelé. Até peguei aqui, Romão suspenso, o Paulo Vitor suspenso, tem mais um que recebeu o Ariel. cartão amarelo, Ariel. Você vê E o que que eles algum têm em comum, Ana? que eu Você sabe? não sei, não Eles sei. tomaram cartão no mesmo lance, os três. Ô, gente, O, o Yuri arrumou uma suspensão para três companheiros, numa tentativa só. Cada um Yuri, tomou cartão naquele lance. Foi o, não, foi o custo da lambreta do Yuri, né? Assim, ele tirou três companheiros do jogo contra o CRB. É claro que ele não teve essa intenção, mas é aquele negócio da cabeça fria, né? Existe uma diferença, assim, quando você vai defender um companheiro, acho que você pode conseguir defender o companheiro sem arrumar um problema para você, né? E aí acabou que o Atlético perdeu três jogadores no lance. Eu acho que eu nunca tinha visto um time perder três jogadores num lance só. Se bem que o Goiás perdeu, né, naquela batalha lá contra o Curitiba, o Goiás perdeu uns seis naquele dia lá. Aliás, não é o nosso assunto, mas como tem confusão lá nesses jogos de Curitiba, né? Você tá doido, moço. Toda hora tem confusão lá. Quando não é no Couto Pereira, é na Arena da Baixada e é direto, direto. Essa vez eu vi um trem que eu nunca tinha visto. O treinador caído no chão lá, né? O Odair Helma. Eu acho que o Odair deu uma miguelada naquele lance, sabe? Assim, não, ele mas não aquele parecia. negócio é pesado. É, aí, coitado, aí ele caiu lá e deitou. Falei, moço, mas todo jogo em Curitiba tem problema. Teve problema no jogo do Atlético com o Curitiba, teve problema no jogo do Goiás, teve problema no Botafogo com Curitiba, teve problema, eu acho que em Atlético Paranaense, Chapecoense, teve problema no Atletiba no primeiro turno, teve problema no Atletiba no segundo turno. Você tá doido. Assim, nós vivemos aqui num, num futebol pacífico perto deles. Sim, exatamente. Mas aula aqui para os jogadores do Atlético. Quando o seu jogador apronta uma daquela, cai no chão, é para expulsar, deixar amarelado o time adversário, gente. Não é vocês, não. É, inverte. Vocês não foram juvenis. Exatamente. E o Elias, que foi quem começou tudo, ele não tomou cartão amarelo, não. Assim, ele Não, arrumou uma eu nunca. bagunça para uns. Ele arrumou uma bagunça para. Foram seis cartões amarelos naquele lance, mas o Elias não tomou. Ah, não, é arbitragem, tá de brincadeira com a gente também, né, Gili? Pois é, assim. Para você ter ideia que às vezes eles não prestam atenção no que eles estão fazendo, né? Porque É ele só deu sai. cartão. É, sai assim. Esse aqui empurrou aquele, toma, aquele lá empurrou. Mas quem começou o negócio tudo vai embora para casa, zerado. Parabéns, ô, gente. Mas falando sério, Gili, você vê o Atlético saindo muito no prejuízo com essas três ausências? Vejo, porque o Atlético perde dois jogadores que estão sendo referenciais dessa retomada do Atlético. Um é o Paulo Vitor, que muito bem no gol do Atlético, é meio desajuizado, mas muito bem no gol do Atlético. E o outro, o Romão, que o Atlético não tem substituto. O Atlético já ficou sem um Romão recentemente e não tinha Não quem deu certo. colocar, né? E agora de novo. E o Atlético, nessa missão dele de ganhar todos os jogos, que é isso que o Atlético precisa fazer para chegar a 63 pontos, é um jogo dificílimo, um duelo direto contra o melhor mandante da Série B. O CRB é o melhor, é o time que mais somou pontos dentro de casa, dentro da Série B. E a situação do CRB é exatamente a mesma do Atlético. O CRB também tem 48 pontos e a chance de subir é ganhar todos os jogos. Então é um duelo onde alguém vai morrer, né, nesse domingo lá em Maceió. Ou os dois, né? Se eles empatam, aí morrem abraçados. Então, para mim, esses dois jogadores fazem muita falta ao Atlético. O Vladimir está abaixo do Paulo Vitor, é muito notório isso, e o Romão, o Atlético sequer tem um substituto para ele. Eu vou na sua linha também. É, Paulo Vitor é uma ausência muito importante. O Vladimir, muito inconstante. O Paulo Vitor conseguiu suprir, né, aquele vácuo que tinha no gol do Atlético. Foi o sexto teste até dar certo. O Romão, eu acho que não é nem pelo futebol do Romão, é pela ausência do banco de reservas. Lacerda vai ter que improvisar o time, vai ter que mexer. E aí resta saber como que ele vai querer fazer isso. De uma forma defensiva, uma forma ofensiva, vai se resguardar, não vai? Eu tenho dúvidas.
e perde uma opção no banco, que para mim que jogou bem contra o Vila, que foi o Ariel. Então, aquela lambreta custou caro. O Yuri podia ter acertado ela para pelo menos valer o combo. É, exatamente, né? Se ele acerta, talvez até o lance tivesse desenhado de outra forma, né? Vamos dizer assim. Mas o Atlético vai ter que superar isso, né? Não tem como ser diferente. Tem os desfalques, eles estão aí, não podem jogar, não tem o que fazer. O Atlético vai ter que ser um time muito competente para ganhar do CRB lá em Alagoas. É uma situação difícil, não é para o Atlético, é para qualquer adversário que vai jogar contra o CRB Alagoas. É um jogo muito complicado. O CRB é um time tem sido um time muito competitivo. E aí o Atlético, para sobreviver dentro da Série B, para manter alguma esperança de chegar ao acesso ainda esse ano, vai ter que ganhar da equipe alagoana lá dentro, e isso não é uma missão fácil. Mas pelo menos o atleta tá com moral elevado, né? Isso também ajuda, né? Vem da vitória de um clássico, ganhou um clássico, todo mundo com moral elevado, e isso ajuda também a equipe. Mais que Romão e Paulo Vitor, esses dois principalmente fazem muita falta para o time do técnico, o Rafael Lacerda faz. E o Lacerda que não consegue repetir a mesma equipe, né, Ana? E mais uma vez não vai ser possível, até porque ele tem esses desfalques aí. O Atlético não consegue colocar o mesmo time em campo outra vez. Não tem sido um problema, até porque o Atlético está subindo dentro da tabela de classificação, tem a melhor campanha do retorno aí ao lado de Criciúma e Atlético Paranaense, mas se pudesse manter uma estrutura, manter uma mesma formação, eu penso que o atleta também não perderia nada com isso, absolutamente. Geli, agora mudando um pouco do rumo ainda sobre o Atlético, quando o jogo acabou, tradicionalmente nós temos a entrevista do Adson Batista. Eu tinha duas percepções. Nós veríamos um Adson com aquela humildade de quando ele vence, né? Que aí ele fica com um sorriso, mas bem compenetrado. Não, meu time foi operário e todo aquele o discurso que nós conhecemos. Aí é o Adson humilde. Ou nós veríamos o Adson aí ali com um sorriso estampado. E também nós já conhecemos quando dá certo. Porém, não foi isso. Foi um Watson muito sério, muito sisudo, né, no linguajar goiano, é, sem brincadeirinha, nem parecia que já tinha acabado de vencer um clássico. Você percebeu isso e como que você interpretou? Assim, o tom estava diferente, como você citou, não era o tom que eu esperava. É igual uma música, né? Quando você vai ouvir uma música, e às vezes você é habituado a escutar uma música, aí um outro cantor regrava aquela música, ele canta ela num outro tom, por exemplo. Aí você dá aquela estranheza. Me estranhou o tom adotado por ele. Agora, é difícil dizer o que levou ele àquele tom. Pode ser, por exemplo, uma questão pessoal. Às vezes, naquele dia, o cara não estava por algum problema, sei lá, familiar, ou de empresa, ou de qualquer coisa assim, ele não estava bem naquele dia, né? Eu acho que isso pode acontecer. É difícil você deduzir e afirmar o que houve, mas que eu esperava ele em um outro tom, eu esperava, vamos dizer assim, eu esperava ele no tom convencional e ele veio em um tom diferente. Acabou não dizendo nada assim de muito revelador, né? Vamos Sim. dizer assim, para dizer, nossa, é por isso. Aí ele trouxe algo novo que desse para a gente uma ideia do caso. Mas eu realmente achei um tom diferente, mas é difícil de diagnosticar o que é que teria levado a ele a esse tom diferente. Eu fiquei refletindo bastante sobre o que teria acontecido e estou com você. Eu não consegui chegar em um diagnóstico, mas foi um Adson bem sério. Porém, me incomoda, o Atlético vai ganhando sobrevidas no campeonato. Pode se parecer um pouco maluco, eu não sei se essas sobrevidas elas são interessantes. Porque ao mesmo tempo que você não pode desistir, é quase impossível alcançar. E aí o planejamento para o próximo ano vai só tardando para algo que você É, tem quase mas certeza. eu acho que no caso do Atlético, esse planejamento já está em andamento, Ana. Que o Atlético não tem. O Atlético tem uma cabeça.
Então, essa cabeça, ela já está pensando em 2026, sabe? É, ela sabe que dificilmente o atleta subirá esse ano e já está pensando em 2026. E se acontecer de subir, vai ser igual quando você é surpreendido por uma boa notícia, né? Já viu? Você às vezes pode estar com um parente aí não muito bem de saúde, você começa a desistir dele, de repente ele melhora. Oh, coisa boa, vamos usufruir disso. Então eu imagino que é por aí. Eu não vejo isso atrapalhando o Atlético para 2026, sabe? É o Watson que vai continuar, é ele que vai definir as contratações, é ele. Então, se acontecer algo nesse sentido, é o melhor possível. Porque o pior era o Atlético já estar eliminado. Aí era muito pior, porque aí você ia para uma reta final para fazer 5 amistosos, olha que coisa chata, igual o Vila vai fazer, por exemplo. Então, para o Atlético ainda é bom ter um pouquinho de esperança, sabe? Então, assim, esse pouquinho de esperança ele ainda vai criando graça nos jogos do Atlético, como, por exemplo, nesse jogo lá de Alagoas, que eu imagino que vai ser um jogo muito disputado, justamente porque as duas equipes ainda têm alguma esperança, porque se nenhuma tivesse, a gente ia ter provavelmente uma pelada lá no Rei Pelé. É, mas você acredita em uma vitória lá no estádio Rei Pelé, Geli? Eu não acho que o Atlético seja favorito, mas eu não descarto o Atlético vencer esse jogo contra o CRB, não. Quando a gente for fazer o guia da rodada, eu vou dizer que o CRB é favorito. Para mim, o CRB tem mais chance de ganhar o jogo do que o Atlético. Mas o Atlético não é uma zebra, por exemplo, lá nesse jogo. Por exemplo, se o CRB estiver jogando contra o Botafogo, estiver jogando contra a Ferroviária, o Atlético não é uma zebra de maneira alguma, até pelo desempenho recente dentro da Série B. Eu concordo que o Atlético não é uma zebra, não é o favorito, e vai depender muito do que o Lacerda vai aprontar, né? No bom sentido da palavra, porque ele perde o Romão e vai precisar mexer no meio de campo mais uma vez. E toda vez que o Lacerda mexeu no meio de campo do Atlético, trouxe muito resultado ou trouxe muito problema. Não tem o cinza da parada, é o branco ou o preto. Uma coisa, sendo ele, Ana, uma coisa que eu não faria era mexer no meu campo, entendeu? Eu arrumaria alguém para pôr no lugar do, do Romão e pronto. Vou te dar um exemplo. Pega o Valdir Júnior e põe lá, entendeu? Pronto. Ah, mas o Valdir não vai bem, mas você não mexe em outra coisa. Sabe? Isso é igual, por exemplo, você tem um carro com uma coisa que não está funcionando. Fala, não, vou arrancar essa peça de outro lugar que está funcionando e vou pôr lá. Não, moço, deixa só aquela que não está funcionando mesmo, dando problema lá, sabe? Então, para mim, o melhor que o Atlético faz é isso. Pega uma solução extra ao meio campo do Atlético, pega o Heron, põe lá na lateral esquerda, pronto. Pega o Valdir Júnior, põe lá na lateral esquerda, mas não mexe no meio campo do time. Tá? Mantenha o mesmo meio campo. Faça apenas essa. Fique só com esse problema lá do lado esquerdo. Não arruma um lá e traz outro para o meio campo também, não. Eu acho que não vale a pena. É isso aí. Falamos um pouco sobre esse Atlético que vai jogar domingo no estádio Rei Pelé contra o CRB. Segundo o FMG, tem 3% de probabilidade de acesso. Quase nada, mas ainda é algo. Então, é seguir acreditando. E foi um prazer, Gerli, concluir esse debate contigo. Sem dúvida, e para mim também. E hoje foi um dia complicado, né? Muitas quedas de energia aí, mas nós chegamos ao fim, fomos perseverantes, né, Ana? A Ana também não pôde participar hoje da primeira hora, mas sempre para você, torcedor, para a gente entregar para você o nosso conteúdo. Então,